Entrevista Educadora. Recebendo o secretário de Estado da Cultura do Estado do Maranhão, Anderson Lindoso, e vamos abordar sobre o tema da segunda fase da Lei Aldir Blanc no Estado do Maranhão para games, fotografia, teatro e circo. Já estamos em conexão com o secretário Anderson Lindoso e já saudamos, acolhendo no programa Roda Viva desta sexta-feira, 27 de agosto. Bom dia, secretário. Bom dia a todos os ouvintes do Roda Viva aqui na Rádio Educadora. É um prazer estar conversando com vocês. Falar agora sobre a Aldir Blanc, que foi uma lei de divisora de águas com relação à cultura, da forma de se tratar a cultura, principalmente nesse momento de pandemia. Com certeza, secretário. A princípio, o que é e qual é o objetivo dessa lei? A Lei Aldir Blanc ela é uma construção da sociedade civil, junto a secretários estaduais e secretários municipais de cultura do Brasil inteiro. Nós nos juntamos para cobrar do governo federal que liberasse recursos, descentralizasse recursos federais para os estados e municípios, para que nós pudéssemos aplicar esses recursos e ajudar a auxiliar os grupos, os trabalhadores da cultura no geral, não apenas os fazedores de cultura, mas também todo o staff, todas as pessoas que estão envolvidas nesse segmento de produção também, nesse segmento econômico, nesse momento de pandemia onde todos eles estavam parados, não poderiam exercer suas atividades. E por mais que nós estejamos experimentando, de um modo ou de outro, alguma abertura, aqui no Maranhão, por exemplo, nós já temos uma certa flexibilidade, mas em outros lugares do país ainda há muitas restrições, e mesmo com essa flexibilidade, que é pouca ainda perto do que nós costumamos fazer, ela acaba atrapalhando também, acaba inviabilizando algumas atividades, acaba inviabilizando a exploração econômica por parte dos nossos artistas. Basta lembrar que nós não temos, desde o carnaval do ano passado, nós não temos nenhum grande evento na cidade de São Luís. Nós não tivemos mais shows abertos ou grandes shows. Hoje nós estamos limitados a eventos com 400 pessoas em locais abertos e 200 em locais fechados. Isso traz um prejuízo gigantesco do ponto de vista econômico para as pessoas que vivem da cultura, não só fazendo cultura, mas também os motoristas de aplicativo, de táxi, mototaxistas, os vendedores ambulantes, toda essa cadeia produtiva que acaba por não trabalhar de forma adequada. Então a lei veio com esse objetivo, de fazer com que essa parte da economia, que é muito importante para o país, tivesse renda durante a pandemia, que estavam impedidos, para que eles pudessem se alimentar, pudessem fazer frente às suas necessidades básicas, como comprar remédios, pagar as contas e evitar o que já estava acontecendo, de alguns venderem seus instrumentos de trabalho para poder se sustentar. E isso é um prejuízo gigantesco, porque imagina só, uma pessoa que vende seu instrumento de trabalho, como ela vai adquirir ele depois, já que ele vendeu para se alimentar, né? Não vendeu para fazer uma substituição, por exemplo. Perfeito, secretário. O Matheus do Brasil tem um questionamento agora para o senhor. Só um minuto. Muito bom dia, secretário do Estado da Cultura, Anderson Lindoso. É um prazer receber o senhor aqui no programa Roda Viva da Rádio Educadora. Meu questionamento é o seguinte: como você avalia a aplicação da Lei Aldir Blanc na primeira fase? Matheus, bom dia. Obrigado pela pergunta. A primeira fase da Aldir Blanc foi um trabalho hercúleo para todos no país inteiro, tanto municípios quanto estados, porque nós tivemos um prazo muito curto de aplicação. A lei, apesar dela ter sido discutida desde o primeiro momento da pandemia, ali uma lei que teve por base um projeto da deputada Benedita da Silva e relatoria da deputada Jandira Fegali, apesar dela ter sido discutida desde o início, ali de março, abril, conseguimos uma aprovação com quase unanimidade no Congresso Nacional. Apenas o Partido Novo, na Câmara, votou contra. Nós tivemos uma aprovação ali por volta do mês de maio, mas efetivamente o recurso em conta já foi lá por metade e final, a segunda metade do mês de setembro. E nós teríamos que utilizar o recurso e aí fazer toda a produção, lançar os editais, fazer a seleção, fazer toda a parte burocrática de pagamento, de empenho para pagamento, até o dia 31 de dezembro.
Isso foi um trabalho muito grande, as equipes das secretarias trabalharam 3 turnos em alguns locais do Brasil, até 24 horas. Aqui no Maranhão nós trabalhamos, inclusive, no dia 24, dia 31, até próximo mesmo de meia-noite, para que a gente pudesse efetuar os pagamentos necessários. É óbvio que, pelo tempo que nos foi imposto, alguns estados e alguns municípios, principalmente aqueles que receberam um pouco mais de valor, não conseguiram efetuar não conseguiram gastar todo o recurso. Fizemos os pagamentos de todos que ficaram inscritos, mas sobrou recursos porque tivemos também poucas inscrições, lembrando que com a pandemia as pessoas só poderiam se inscrever pela internet, e nós sabemos como é difícil ainda em alguns locais do Maranhão, aqui trazendo para a nossa realidade aqui do Maranhão, ainda o acesso à internet, e como os nossos fazedores e fazedoras de cultura ainda têm dificuldade de inserção nesse meio digital, ainda tinham. Hoje nós já estamos com isso, já superando esse problema. Então foi uma aplicação que eu considero exitosa, tendo em vista as condições que nós tínhamos, e também, como nós sabemos, Deus sabe o que faz, ele sempre tem planos que às vezes nós não entendemos. E o recurso que ano passado ficou para que nós não podemos utilizar, agora vai ser de grande vantagem, está sendo de grande vantagem agora nesse ano, porque nós não tivemos novos recursos e vamos utilizar esse recurso que sobrou do ano passado para lançar esses novos editais e fazer esses novos pagamentos, o que vai garantir mais recursos para essas pessoas que precisam dessa atenção. E repito, não é para enriquecer ninguém, não é para aumentar a renda de ninguém. Isso aqui, na verdade, é para dar condições básicas para essas pessoas, porque muitas delas estão passando fome e necessidade por não ter como trabalhar. É verdade, secretário. Estamos aqui em conversa no programa Roda Viva com o secretário Anderson Lindoso, secretário de Estado da Cultura, com a temática sobre a segunda fase da Lei Aldir Blanc no Maranhão. Agora a secretária Valéria Baldez tem um questionamento para o senhor. Bom dia, secretário. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Roda Viva. O que foi levado em consideração para a escolha dessas categorias que foram selecionadas nesta segunda fase? Valéria, bom dia também, obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre cultura. Nós fizemos a seleção das linguagens. Na verdade, aqui a gente contempla quase todas as linguagens possíveis dentro da produção cultural no Maranhão. E aqui nós temos audiovisual, música, as culturas e os saberes tradicionais, o teatro, o circo, a dança, as artes plásticas, a literatura, a fotografia, uma possibilidade de projetos que são para eventos que acaba tendo uma abrangência bem maior, porque qualquer linguagem pode se inscrever nesse edital. Temos um para games, o audiovisual, como eu já falei, o artesanato. Então, enfim, aqui abrange a nossa gama maior de produção cultural, tendo editais bem abertos, então atendendo todas as linguagens possíveis, e essas escolhas foi feita com base em escutas que nós fizemos ainda no ano passado, durante a tramitação da lei. Enquanto a lei tramitava no Congresso Nacional, nós aqui da Secretaria de Estado da Cultura reunimos com produtores, com fazedores de cultura, com trabalhadores da cultura, com conselhos, com secretários, enfim, foram diversas reuniões para que a gente pudesse chegar no melhor formato. Ano passado, infelizmente, nós não pudemos fazer muitos editais por conta do tempo, mas esse ano nós conseguimos lançar esses 11 editais que atendem essas linguagens e vão poder trazer para cada uma dos produtores, das pessoas que fazem arte, que fazem cultura e que vivem da cultura, essa possibilidade de participar desse grande instrumento de valorização da cultura brasileira. Secretário, através dessa lei e de outras iniciativas por parte da Secretaria, como é que a Secretaria de Estado de Cultura tem atuado junto com o setor cultural? Nós estamos passando por um momento difícil, talvez o momento mais difícil da história da cultura do país, porque não há registros de uma pandemia, de uma crise que tenha afetado tanto e tão diretamente a cultura no país inteiro como essa que nós estamos vivendo. E isso traz grandes desafios para se reinventar, desafios de como fazer para poder manter a cultura ativa do ponto de vista de fazer o contato, a conexão entre o artista e o público.
tendo em vista, evidentemente, que a cultura está sempre ativa, né? Por mais que as pessoas estejam em casa, elas estão sempre produzindo. E aí também, ao mesmo tempo, manter e resgatar sempre o sentimento de pertencimento da cultura maranhense, para que a gente não perca o nosso público para os grandes centros comerciais, que acabam tendo mais investimentos diversos, e acabam, principalmente da iniciativa privada, e acabam por dominar as redes sociais e a internet. Então é um desafio muito grande. O que nós fizemos foi investir fortemente na produção durante esse período, na divulgação da produção durante esse período. E aí, somando recursos da Lei Aldir Blanc, com recursos da Lei de Incentivo, recursos do Fundo Estadual de Cultura e recursos do próprio Tesouro Estadual, nós lançamos mais de 20 editais para todas as linguagens, investimento aí que superou 70 milhões de reais só na cultura, para que nós pudéssemos fazer com que esse setor, além de produzir, que esse setor também pudesse ajudar na economia, porque é importante frisar aqui para os nossos ouvintes que esse recurso que é investido na cultura, ele volta para a economia, porque nós estamos investindo naquele artista, Luiz, que mora na cidade, mora aqui no Maranhão, que vive aqui no Maranhão. É um artista que vai pegar o valor da premiação, por exemplo, do Conexão Cultural Música, agora, dessa segunda fase, que o valor da premiação é de R$ 3.500, ele vai pegar esses R$ 3.500 e vai fazer a compra no comércio do bairro, na farmácia do bairro, vai levar, vai pagar uma conta aqui em São Luís, aqui no Maranhão. Isso faz com que esse recurso gire aqui no Maranhão. Então foram 70 milhões de reais na economia, que essas pessoas acabaram por movimentar, que compraram o arroz, o feijão, fizeram a feira, e tudo isso dentro do nosso estado. Daí a importância gigantesca de investir na cultura, de fazer esse investimento e não deixar com que essas pessoas percam a sua capacidade de produção por não ter instrumentos para isso. Perfeito, secretário. 9h56. Estamos entrevistando o secretário de Estado da Cultura sobre o tema segunda fase da Lei Aldir Blanc no Estado do Maranhão, secretário Anderson Lindoso. Matheus do Brasil, um questionamento. De volta, secretário. Como podem ser realizadas as inscrições e qual o prazo máximo? Cada edital, Matheus, tem o seu prazo. Lembrando aqui que são 11 editais, portanto, nós tivemos que fazer um escalonamento dos prazos para que a nossa equipe aqui da Secretaria tivesse condições de fazer análise de cada inscrição, e cada comissão pudesse trabalhar, e também para também facilitar e evitar que nós tenhamos uma sobrecarga nos sistemas, que já acontece naturalmente, porque infelizmente a gente acaba deixando sempre o último dia do prazo para fazer a nossa inscrição. Isso já é cultural do brasileiro. Mas eu vou tentar aqui resumir rapidamente as inscrições. O edital de projetos culturais, o edital de games, o de literatura e de artesanato, as inscrições acabariam ontem, dia 26, mas nós prorrogamos até o domingo, dia 29, às 23h59, para que todo mundo tenha condições de fazer suas inscrições. O edital de música e dança vai ter inscrição. As inscrições começaram no dia 17 desse mês e vão até o dia 31. Os editais de patrimônio e de fotografia, as inscrições começam no dia 1º de setembro e vão até dia 15 de setembro. Os editais de artes plásticas, teatro, circo e audiovisual, as inscrições iniciarão no dia 8 de setembro e irão até o dia 22. Isso. E aí, esses são os nossos editais disponíveis. As inscrições podem ser feitas no site da Secretaria de Estado da Cultura, cultura.ma.gov.br. Lá tem um link específico para a Lei Aldir Blanc, e nesse link, cada edital tem o seu link específico, que a pessoa pode ter acesso tanto à plataforma de inscrição, como aos editais, para que possa ver lá os critérios e as formas objetivas de seleção. Perfeito, secretário. 9h58. O Matheus do Brasil tem um outro questionamento também. Secretário, qual o prazo para a apresentação da prestação de contas e como deve ser apresentada? Matheus, os nossos editais, na sua grande maioria, não prevêem prestação de contas. São premiações para que esses artistas eles possam diminuir esse trabalho, diminuir esse gasto, porque nós sabemos que prestar contas requer um trabalho técnico que às vezes nem sempre o próprio artista consegue fazer,
Então, nós pensamos os nossos editais em formato de premiação, daí o formato que eles são, porque o artista faz o seu trabalho e a prestação de contas, na verdade, ela é o trabalho. Nós não temos uma prestação de contas, temos apenas uma comprovação da prestação do trabalho, que são os vídeos encaminhados para a secretaria, postados nas redes sociais, no YouTube, para que a gente possa ter acesso a esse material produzido. Os editais que prevêem prestação de contas, eles são os editais os editais de projetos, porque o projeto ele vai ser executado após o recebimento do valor, e os prazos estão todos previstos ali para o mês de novembro, para que nós pudéssemos ter tempo também de fazer essa análise para prestar as nossas contas junto ao governo federal, e a prestação de contas ela é feita lá nos termos do edital, de forma bem tranquila, bem simples, comprovação por meio de recibos e notas fiscais, idôneos, evidentemente, e lá tem todos os modelos para que a pessoa possa seguir e ter as suas contas aprovadas. Obrigado, secretário. E em cima de 10 horas, já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Então, secretário, suas considerações finais a esse momento de entrevista aqui no Roda Viva da 560 Rádio Educadora do Maranhão. Luiz Filho, Matheus do Brasil, Valéria Valdez, eu queria agradecer a todos vocês pela disponibilidade, por abrir esse espaço para que nós pudéssemos conversar sobre cultura, conversar sobre a Lei Aldir Blanc, passar os prazos para a população. Convido a todos que nos sigam nas redes sociais, no Instagram, cultura.maranhão, no Twitter, Secma, @Secma, para que vocês possam acompanhar todos os detalhes, também me seguindo as minhas redes sociais, Anderson Lindoso no Twitter, Anderson Lindoso no Instagram, Lindoso Anderson no Twitter, para que a gente possa acompanhar e estar sempre conversando, respondendo, tirando dúvidas de quem tenha. E, claro, lembrando a todos que nós estamos ainda em pandemia, é importante que a gente mantenha o cuidado para que a gente possa superar isso. Ao Réveillon nós possamos voltar a ter as nossas festividades e que todo mundo possa se encontrar novamente, vacinado, com maior segurança, e a gente possa voltar a se confraternizar, ter as aglomerações que são tão importantes para a vida. Obrigado, bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo. Bom dia, conversamos com o secretário Anderson Lindoso, secretário de Estado da Cultura, falando sobre a segunda fase da Lei Aldir Blanc no Roda Viva da 560.